Se tu tiver entre 35 e 42 anos de idade e não tiver ativamente lutando contra essas três coisas que acometem todo homem na sociedade moderna, provavelmente tu vai estar sentindo uma baixa de energia e de motivação e não é a tua culpa. Hoje eu vou explicar como funciona essa engenharia e, mais importante, 3 protocolos para tu começar hoje mesmo a retomar o teu próprio poder e retomar essa energia. Cara, depois de mais de 10 anos ajudando homens, né, no trabalho de mentoria, a libertar essa vida mais leve, mais centrada, né, para desbloquear essa natureza do homem de guiar e de servir, eu me dei conta que estava acontecendo uma coisa com quase todos os meus mentorados, principalmente a partir dos 33, 35, e esticava ali nos 42, 44, que estava tendo uma baixa de energia, uma falta de clareza, que estava pegando em 90% dos meus mentorados, e eu comecei a ver meio que em todo mundo também. E daí eu vi que tinha um padrão. Na realidade, existe um grande deserto, uma transição que a gente ultrapassa dos 35 ao 42, só que o jeito que a gente tá vendo a nossa vida moderna meio que não tá dando chance nenhuma pra gente fazer isso bem. Então a gente tá meio que morrendo na praia. Então hoje eu vou te falar como funciona essa engenharia meio maquiavélica pra nos jogar pra baixo e que não tá dando nem chance pros homens, mas mais importante, 3 protocolos pra gente começar a retomar o nosso poder. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Adriano Hadi. Eu sou mentor de estoicismo e de maturidade e eu ajudo homens há mais de 10 anos a conseguir recuperar esse centramento masculino e uma vida de coragem e de missão, guiando a sua própria vida, a sua família, a sua empresa, para ter uma experiência muito mais leve e mais abundante, mais conectada. Então, eu vou te entregar isso aqui em alguns minutos. Fica ligado que a gente vai ser rápido e direto ao ponto. Tudo começa com a engenharia do adestramento. Isso, ela é, na minha visão, um pouco intencional pelas pessoas do poder e talvez um pouco pela nossa incompetência como ser humano. Quanto de cada um não faz diferença, o fato é que a gente acaba experienciando esses 3 pilares que acabam jogando para baixo, principalmente os homens de 35 ao 42. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a tese dos setênios, mas Carl Gustav Jung, né, o pai da psicanálise junguiana, criou essa tese que a gente tem desenvolvimentos a cada 7 anos e o Steiner, ele refinou ainda mais, que é o pai da antroposofia. O que tu precisa saber agora é que a gente acaba de se formar com 28 anos de idade. Na real, nosso pulmão e nossa mente está em crescimento até 28, a gente é uma criança. Do 28 ao 35 tem meio que uma transição, só que do 35 ao 42 é o momento da verdade, que a gente vai escolher soltar a máscara, soltar esse personagem de bom menino que a gente interpretou a vida inteira, para de fato se tornar quem a gente veio aqui para ser, ou quem o universo, quem o pai quer que a gente se torne. Só que para fazer isso a gente tem que atravessar um deserto, um túnel no qual a gente tem que deixar aí tudo que a gente conhece e ir em direção ao desconhecido, e é assustador, e a gente acaba não fazendo. Ao mesmo tempo que o universo é tão bondoso e tão sábio que ele meio que vai te obrigar a fazer. O que eu faço é ajudar os homens a conseguir recuperar melhor dessa crise, que ele provavelmente vai trazer como uma crise financeira, uma crise de saúde, um relacionamento, uma sociedade rompida, uma traição. Então o universo vai dar um jeito de fazer a gente questionar isso. Eu ajudo as pessoas a se recuperarem mais rápido da crise, se já passou dela, ou até antecipar ela e voluntariamente entrar no deserto, tá? Então, por isso que eu vejo que quem mais precisa dessa ajuda é quem tá nessa transição aí, de deixar o bom menino morrer pra virar o homem que veio aqui pra ser, que acontece dos 35 até os 42, no máximo 44. E daí vai ficar muito difícil para os homens nessa fase, por conta desses 3 pilares que é a sociedade moderna, que são os 3 pilares do adestramento. E quais são eles? O primeiro vai ser o pilar da referência, o segundo vai ser o pilar químico e o terceiro vai ser o autoadestramento, que é o pior de todos. Então, primeiro pro pilar da referência. O que acontece é que grande parte da nossa existência como humano, como menino, o menino, ele estava no pé do pai ou dos tios ou dos homens mais velhos. Então a gente estava acompanhando eles na lavoura para caçar ou fazendo um ofício, seja um sapateiro ou o meu bisavô, por exemplo, ele fazia a roda da carroça, né? E daí tava lá a minha avó acompanhando, vendo ele fazendo e martelando, né? Fazendo a ferradura. Então, a gente estava sempre em contato com homens mais velhos e aprendendo e tendo eles como referência. Só que daí na Revolução Industrial, a gente tira a figura masculina de casa e bota na fábrica. Então o menino acorda, às vezes o pai não tá mais em casa, ele vai dormir, o pai não chegou ainda. Então a gente não tem mais, a gente é criado por tias e avós e por mãe.
Isso já é muito ruim, só que fica pior ainda quando a gente inventa a escola. E a escola tem essa ideia que todas as crianças deveriam, pela mesma idade, se reunir e ficar nesse espaço controlado meio que do governo ou de uma instituição. E daí, quando a gente bota na escola, é muito raro tu achar numa creche, ou no primeiro, segundo ano, né, ou pensando em babás também, achar uma figura masculina. É um ambiente que 90% vai ser de mulheres. Então, a gente fica criado sem referência masculina, a gente não sabe como ser homem. E não tem como saber porque nos tiraram. Além disso, a gente tira também através dos mitos. Então, a gente não ouve mais grandes feitos e lendas, né? A gente não consome essa jornada do herói que nos inspira e nos mostra como um homem virtuoso. Pode ser que a gente tenha essa confusão woke aí da Disney, da Marvel, botando os homens como fracos e como incompetentes, as mulheres como incríveis, que também não precisam de ninguém, são independentes. Cara, parar pra olhar, tipo, os grandes sitcoms que tinham dos anos 90 até 2000, já devagarzinho estava sendo implementada essa ideia, né? Pensa nesses pais de família que tinham todas essas sériezinhas, que eles são meio bobão, meio meninão, e quem cuida e é responsável é a mãe, né? Homer Simpson pra mim é um dos melhores exemplos. Mas todos os sitcoms eram o mesmo, era um pai bobão, meio meninão, e a mãe era a responsável que cuidava. Já nos dando essa visão que o homem não cresce, o homem não amadurece. Isso tudo, na minha visão, é um pouco intencional para não deixar mais fraco e submisso. E além disso, a gente não tem mais rito de passagem, que todas as civilizações antigas tinham um momento dos 12 até os 15 anos de idade, em que o menino passava por um rito de passagem, se separava da mãe e da tribo, para realmente aprender que agora ele é um homem, agora a tribo conta com ele. Tirando tudo isso, a gente não tem referência, e a gente tá órfão, a gente tá ferrado. O segundo ponto é o pilar químico, que como a gente consome muito óleos vegetais de canola e que a gente já tem um monte de dados sobre quanto que isso desequilibra o nosso hormônio, como a gente toma remédio toda hora que não sabe o efeito que faz, a gente consome um monte de ultraprocessados, cheio de açúcar e um monte de coisa que já sabe que desregula internamente, como a gente bota protetor solar no corpo inteiro ao longo do ano inteiro e a gente já tem um monte de dado sobre como isso diminui a testosterona e aumenta a produção de estrogênio, tem toda uma disrupção hormonal que acontece, tu vai empilhando tudo isso, a gente começa a batalha já perdida. Quimicamente, a gente perdeu. Internamente, a gente tá desregulado. E a gente cria ainda uma dependência da Ritalina ou do Vevance ou de essa facilidade hoje em dia de normalizar, botar uma coisa química para dentro que claramente vai desregular de algum sentido o nosso sistema. Obviamente tem pessoas que precisam disso, psicanálise que sabe, mas é legal ver como a sociedade de forma geral, a psiquiatria que sabe, normalizou a gente estar hipermedicado e ultraprocessado e isso vai ter um efeito dentro do nosso corpo. Muito bem. Por último, a gente tem o pilar do autodestramento, que é uma soma desses dois, no qual a gente mesmo começa a continuar o trabalho que foi feito antes. E a gente vira nosso próprio adestrador, nosso próprio algoz. Então, um jeito muito fácil de ver é como a gente cria o sistema de notas e a gente condiciona a criança, ou depois o sistema de avaliação nas empresas, para buscar a nota. E buscar a nota é que nem um cachorro querendo buscar o biscoito. Para quem tá no poder é ótimo porque eu tenho mais obediência. Eu consigo falar, aqui ganha estrelinha, aqui ganha jornal na cara, e daí eu consigo ter indivíduos que são mais obedientes. Internamente é muito ruim porque eu aprendo desde criança a ver o que que eles estão pedindo de mim, o que que precisa, o que que vocês querem. Sim, mamãe, sim, professora, eu sou um bom aluno. E daí nesse condicionamento eu me desconecto da minha voz interna, da minha verdade, da minha intuição. Então, vai chegar um momento que agora, talvez tu esteja aí com uns 38, 40 anos de idade, e tu fala, cara, eu nem sei o que eu quero lá no fundo. Não é culpa tua, mano. Tu foi treinar na tua vida inteira a que isso não importasse. Tu só seguisse o que foi pedido, porque tu ia ganhar uma estrelinha ou uma nota maior. Então, isso também é intencional para não deixar mais submisso e mais fraco. Uma outra brincadeira que deixa claro que todos esses ritos é a dinâmica hierárquica no relacionamento. É aquela brincadeira de, não sei, eu vou ver com a patroa se eu posso fazer isso. O que parece uma brincadeira, mas revela um pouco esse hipervínculo materno. E a gente tem a professora, tem a mãe, e no final, mesmo a mulher, a gente não consegue. É mais forte que a gente, é inconsciente ver como uma figura maior. Então a gente meio que tem medo da mulher e quer meio que aceitação dela. E o rei, na realidade, ele consulta a mulher, ele dá muita importância pro feminino, mas ele decide com retidão. Difícil hoje em dia, porque a gente tá perdido nessa relação hierárquica, então os próprios relacionamentos também reforçam essa submissão e a gente ser meio que um meninão, tipo Homer Simpson, esses caras, numa relação que ela tá hierárquica, ela deveria ser totalmente igual.
Além disso, a gente tem toda essa doideira do Estado ficando cada vez mais forte e essa tendência woke marxista de falar o Estado é a mãe, o Estado cuida, então o que o Estado fala para fazer, a gente vai fazer, a gente confia no Estado, o que isso desafia a natureza do homem de querer liderar a própria vida e liderar a própria família. A gente está botando isso como virtuoso, a obediência à figura de autoridade, em vez de a gente sendo sua própria autoridade. Então, nessa jornada toda, a gente não tem chance. Então, se tu sente um pouco de algum desses que eu falei, eu diria que provavelmente tu deve sentir vários, eu queria que tu soubesse que é normal, mano, e que não é tua culpa. No final, a sociedade moderna funciona do jeito muito diferente como sempre funcionou a humanidade. A gente tá fazendo uma aposta. Desse jeito que a gente está operando com as grandes cidades e com toda essa confusão do sistema escolar, de medicamento, e agora as Big Tech com o celular e com a IA, é tudo um teste. E a gente está vendo o que acontece. Claramente, não está sendo já o melhor caminho em várias frentes. Principalmente nesse ponto que os homens estão perdidos, com falta de clareza e apagados. E isso está gerando uma doença gigantesca, ao mesmo tempo que eu sinto que é muito útil para poucas pessoas no poder, porque sem os homens alinhados e fortes é mais fácil a gente ter controle e ter submissão. Então, essa é a minha parte, minha teoria da conspiração, que eu acho que é muita incompetência nossa, mas acho que tem uma certa intenção maquiavélica em deixar a gente com essa baixa de energia e motivação. Muito bem, mais importante, como que a gente retoma isso? A gente vai retomar isso com 3 protocolos, que vai ser o protocolo de IPC. É um protocolo importante pra caralho. E cada um deles vai atacar um pouco cada um desses pilares de adestramento. Então, o primeiro vai ser o protocolo I, que é o de inspiração. Já que eu não tenho referência, já que eu não tenho mito, já que eu tô ferrado, eu preciso priorizar ter ambientes que me geram crescimento e expansão. Se eu tô andando até hoje com meus amigos lá da rua e a gente se encontra pra beber no barzinho, jogar sinuca, trair a esposa, usar droga e falar mal do governo, cara, isso não tá me ajudando, entendeu? Então eu tenho que priorizar criar ambientes que me ajudam a crescer, de pessoas que querem fazer o mundo um lugar melhor, que têm ambição e que querem gerar mais valor para a sociedade e estão se cobrando junto para crescer. Eu preciso priorizar, achar ou criar esses ambientes na minha vida. Segundo, além de ambientes que incentivam, eu preciso buscar também algum tipo de mentor ou uma figura maior que eu tenho admiração para poder pedir algum tipo de direcionamento. Sempre funcionou assim a humanidade, a gente tá achando que dá para fazer sozinho, não dá. Então dá um jeito de achar alguém no teu círculo, um tio, um ex-chefe, ou qualquer amigo que seja que tá mais avançado, e começar a entrar em contato e pedir direcionamento e ajuda e criar essa relação de humildade e falar, mano, eu queria falar mais contigo porque você me inspira e eu queria aprender com você. Tem que ter humildade e coragem para fazer isso que todo homem precisa de uma espécie de direcionamento do mentor. E por último, eu preciso cuidar o algoritmo e essas merda que estão me jogando a toda hora. Eu preciso cuidar esses filmes e séries que eu vejo da Netflix, da Prime, da Marvel, da Disney, porque quase todos eles estão com a agenda woke e eles vão querer de alguma forma botar o homem como fraco ou não ter muita virtude, ou a fortaleza do homem vai ser se submeter e basicamente se diminuir, e daí isso vai gerar confusão dentro da gente. O Marco Aurélio fala que toda impressão tinge a alma. Cada vez que tu abre o celular e tu deixa o algoritmo controlar o que mostra pra ti, gera uma impressão e tinge a tua alma. E a gente está sendo tingido por coisas que talvez estejam nos sujando, nos enfraquecendo. E o mito é a tecnologia mais antiga inventada pela humanidade e ele é o alimento da alma. Então, trata com mais carinho o que tu consome e começa a ter uma curadoria mais específica de coisas que te alimentam. A gente vai ter que voltar para os grandes épicos, a gente vai ter que voltar para a Ilíada, para a Odisseia, Tolkien, C.S. Lewis, Távola Redonda, Rei Arthur, Marco Aurélio, Sêneca. A gente vai ter que ser um pouco mais intencional nesse conteúdo que a gente está consumindo, nos mitos que nos incentivam a crescer. Próximo protocolo da purificação. O protocolo da purificação vai vir da premissa que a gente está intoxicado e a gente tem que ser um pouco mais sério com essa limpeza. Então, a primeira coisa, eu vou ter que ter um regime mais estrito com a tela. Com esse aparelho aqui que você está usando, provavelmente. Afastar mais ele do meu horário de sono. Quando eu acordar, demorar mais para pegar ele. De forma geral, tentar criar sistemas e controles para usar menos ele, que é a coisa mais viciante, que mais gera impacto. É a pior droga que a humanidade inventou. A gente não está levando a sério o quão pode trazer de consequência negativa e já tá trazendo. Então eu preciso ter uma relação mais eu que mando nessa porra do celular. Da mesma forma, eu tenho que priorizar o sono. O sono é mais importante que
a alimentação e todo o resto. Eu preciso dormir bem, eu preciso ter uma transição antes, eu preciso criar rituais que me ajudam a desacelerar e que me ajudam a começar o dia e blindar de forma sagrada o meu sono. Da mesma forma, eu posso pesquisar um pouco mais sobre jejum, sobre pico glicêmico, e eu cuidar um pouco mais como eu me alimento, esses intervalos que eu dou e como que eu tento limpar o meu corpo de forma mais recorrente. Por exemplo, diariamente, com 12 horas de intermitente, ou eventualmente semanalmente, mensalmente, fazer uma janela maior de 24, 48, 72. Tu vai meio que pesquisando o que encaixa pra ti e vai testando o que funciona. E por último, a gente tem que priorizar pegar sol todos os dias, pelo menos por 5 minutos, 2 vezes por dia, 10 a 15, porque a gente precisa, nós somos seres humanos no planeta Terra, não fomos feitos para criar aqui na sombra a todo momento. A gente precisa também botar o pé no chão, se conectar direto, fazer um grounding com a Terra, e a gente precisa também fazer atividades extenuantes. Academia não é atividade extenuante, a não ser que tu vá que nem um animal. Dificilmente a gente aguenta tanto tempo. A gente precisa ter atividades que nos levam à fadiga, que essa é a natureza do mamífero, mas mais ainda a do homem. Não dá para negociar, a gente precisa botar esse negócio na rotina. E por último, e é mais importante, o protocolo do centramento. A gente tem que entender que o sofrimento da nossa vida vem por a gente querer controlar as coisas com a mente e com o pensamento. Antídoto para isso é a gente viver não em mente, em controle e pensamento, mas viver em fé. Fé ativa. É vigiar e orar sem cessar. É me treinar para que não, eventualmente eu leia um texto sagrado, faça uma oração, isso já ajuda muito, mas é que a todo instante eu esteja vivendo em fé. Para que cada palavra minha seja uma palavra que eu esteja ofertando ela para o universo ou para o Senhor, cada ação minha seja uma ação também dada para Ele. Cada pessoa que eu passo na rua eu ativamente escolha amar e abençoar, e assim eu vivo cada passo em fé ativa. A gente não tem noção o impacto que isso tem na sua vida, e a gente também não entende que isso é uma habilidade treinável e talvez seja a habilidade mais importante de todos. Segunda, a gente vai ter que limpar um pouco melhor nossas relações e nossos acordos, porque a gente naturalmente, como bom menino, provavelmente deixou as pessoas nos violarem e acaba violando o outro. Então a gente tem que delimitar um pouco mais claramente até onde eu entro. Entender que não é missão minha salvar ninguém, mas eu vou fazer um bom papel como marido, como vizinho, como filho, e vou prestar ajuda, mas entendendo que a pessoa escolhe o que ela faz com isso. Eu vou fechar esses drenos energéticos desse emaranhado que eu tenho nas minhas relações para ter uma relação mais limpa, onde eu trato com empatia e com amor, mas com firmeza e gentileza, deixando bem claro o que é meu e o que não é. Não é tão simples, mas é importante a gente olhar para isso e treinar, porque a gente gasta muita energia nesses relacionamentos que estão meio que violativos e emaranhados. E por último, eu vou ter uma vida que ela é focada e guiada pela minha missão. A diferença do masculino e do feminino é que o masculino ele tem essa visão para fora de como guiar um pouco a própria vida e da família e da empresa, enquanto o feminino ele olha mais para o ambiente e cuida do vínculo e da relação. Quando eu olho para fora e foco na minha missão, eu faço o feminino se abrir e relaxar na minha guiança. E o feminino é a minha empresa, são os meus filhos e a minha mulher, e é o dinheiro e a abundância. Então, se tá confuso para mim a minha missão, eu tenho que priorizar então trabalhar todo dia para ficar mais claro e para buscar isso como algo muito importante. Se já tá um pouco mais claro, eu tenho que ativamente agir em cima dela todo dia 1% a mais. E esse ser o foco da minha vida, que a minha vocação, que é a minha missão, eu esteja todos os dias exercendo ela. Assim eu meio que repouso no masculino, todo dia saio um pouco da minha zona de conforto e vivo uma vida centrada na minha verdade. Eu tenho uma história específica e eu tenho algo que só eu posso trazer para o mundo. Eu não vou ficar mais um segundo da minha vida só querendo sobreviver, agradar, ser um bom menino e validar. Agora o que eu vou fazer é buscar cada segundo, tentar realizar essa visão maior que me foi dada e viver de acordo com a minha missão e com a minha vocação. E esses são os 3 protocolos. Se tu aplicar 1/4 do que tu viu aqui, tu já vai sentir diferença. Porque são pequenos ajustes que acumulam numa vida totalmente diferente. Mas talvez você seja como eu e fazer sozinho vai ser difícil. A gente vai voltar pro automático. Tu teve aqui o ânimo para ver esse vídeo, mas logo depois a gente volta para a roda que a gente está acostumado. Então, para quebrar esse padrão, talvez tu precise de uma coisa mais estruturada, um protocolo bem desenhado para tu seguir sem pensar muito e ele ser mais fácil de entrar na tua rotina e tu experienciar essa transformação. E é exatamente isso que eu desenvolvi. Eu desenvolvi o protocolo de 28 dias, são 4 semanas, o caminho da liberdade, que são esses 28 dias para a gente desenvolver a retidão estoica. E ele acontece de um jeito como eu nunca
vi em nenhum curso. E, cara, eu fiz muito curso e imersão e webinar. E, cara, eu cansei, assim, de quanta coisa que eu comprei e fiquei mergulhando em horas para consumir o conteúdo. Ele funciona com 4 tiros. Cada tiro tem uma premissa estoica. Todo tiro é uma semana e ela começa com uma aula em vídeo de 20 minutos, onde eu conto a história de Percival, que é um cavaleiro de Arthur. É uma história incrível que a gente não tem muito conhecimento, mas ela mexe no arquétipo e mexe na nossa alma. E através da história dele eu vou te dando as premissas e os conceitos estoicos. Depois que tu vê essa aula de 20 minutos, cada dia tu vai receber um áudio de 3 a no máximo 4 minutos para tu ouvir cada dia um novo e meio que reforçando nessa constância e incorporando o estoicismo. Na semana que vem acontece de novo um vídeo e mais 5 áudios, e assim, com pouquíssimo de investimento de tempo, de um jeito que encaixa na tua rotina, tu começa a viver o estoicismo e resolver todos esses protocolos, ser alimentado com mitos, com uma coisa mais ancestral e fundamentada, e vivendo a filosofia. Cada áudio vai ter questionamentos sobre como tu pode ter uma vida mais saudável, ter ambientes novos, impor mais limites, e quase sem perceber, só ouvindo esses 5 minutos por dia, tua vida vai se transformar. É o tipo de coisa que eu gostaria de ter recebido, porque ele é pouquíssimo tempo que ele exige e também pouquíssimo dinheiro para ter uma transformação muito grande. E nesse momento, eu vou ser sincero contigo, a gente está fazendo um teste. Porque esse é o meu produto principal, assim, é como começa toda a minha jornada. Quem faz mentoria comigo precisa passar por ele primeiro. E no ano passado mesmo eu estava vendendo a 1.800 esse curso. 1.200 quando estava num combo, com uma promoção. E agora tá esse valor absurdo que não faz nem sentido, mas a gente está testando. Para ver se as pessoas se conectam com ele, se elas dão essa chance. E mais importante, será que se eu vender um valor tão baixo, tu mesmo assim, tu vai valorizar do teu lado? E tu vai se comprometer a aplicar o protocolo? Porque o que importa é aplicar. A minha tese de nunca baixar muito o valor não é nem por questão de quanto tu ganha dinheiro e tal, porque isso não faz diferença, esse é só um produto de entrada. É mais o quanto que a pessoa valoriza algo que ela pagou tão pouco. Então é uma ousadia, eu estou testando hoje por mais alguns dias. Mas tu se conectou com a minha mensagem, se faz sentido esses protocolos, tu consegue ver como a sociedade está meio que tentando nos botar para baixo, cara, não tem por que tu não testar essa jornada. Realmente conhecer a história de Percival do jeito leve e divertido, 5 minutos por dia, começar a viver com mais retidão, com mais coragem, mais abertura. E obviamente que nem todos os meus produtos, tu tem um reembolso garantido de 30 dias. Não pode fazer ele inteiro e falar, não gostei, não é o que eu imaginava. Tu clica lá, eu nem fico sabendo, e tu recebe o estorno automático. Então, se tu tá sentindo uma dúvida, não tem por que não testar e ver como é que você sente, enquanto a gente está fazendo esse experimento desse valor ridículo que a gente está ofertando, o caminho da liberdade. Então, se tu sentiu a conexão, se tu gostou da minha mensagem, se tu acha importante isso, esse é o jeito mais rápido e mais fácil de começar a mudar isso hoje. Então eu altamente recomendo que tu dê esse passo, esse ato de coragem e dê uma chance para você mesmo ter uma vida mais aberta, mais corajosa e mais reta, usando os mitos e usando o estoicismo. Então, se tu sentiu a conexão, eu te vejo do outro lado do caminho da liberdade.